Saúde a todos com a paz do Senhor nosso Deus. Esse vídeo é para fazer uma explanação. Faço aqui uma explanação nesse momento a respeito da hipocrisia e do preconceito que existe dentro de certas igrejas evangélicas a respeito de adoecimento. Existem certos mitos dentro de certas determinadas igrejas evangélicas que colocam na cabeça dos seus fiéis que eles nunca vão adoecer, ou que não podem adoecer, ou que o divórcio nunca vai chegar na casa deles, ou que um filho deles nunca vai se envolver com o mundo das drogas, ou que uma filha nunca vai ir pelo caminho errado e talvez fazer alguma coisa errada, se tornar uma prostituta, por exemplo. Muitos mitos, muito preconceito com relação a enfermidades e pensamentos extremamente distorcidos. As pessoas acham que por estarem dentro de uma igreja evangélica, claro que não são todas, aí o pastor coloca na cabeça das pessoas, inclusive eu passei por muitas destas, né, que se a pessoa adoece, aí o pastor já fala que a pessoa está sem fé ou está sem a presença de Deus. A pessoa está sem fé ou está sem a presença de Deus. Certas lideranças evangélicas se esquecem que nós somos feitos de carne e osso. Temos alma, mas também temos carne e osso, e que não somos de ferro. E acreditam que somos, que as pessoas são, as que estão dentro da igreja, fiéis, são, ou teoricamente deveriam ser blindadas contra qualquer tipo de desgraça, de acontecimento ruim, de maldade, de infortúnio, que é uma grande mentira, um grande mito, porque a pessoa pode estar dentro da igreja, mas ela está sujeita às mesmas situações de qualquer pessoa que está no mundo, de qualquer ser humano. Talvez algumas coisas, em alguns aspectos, o nível de probabilidade de acontecimento de certas coisas diminui. Como, por exemplo, o cara está indo para a igreja, ele deixa de ir para um bar, deixa de ir para um boate. Geralmente nesses ambientes acontece muita briga, rola muita droga, e bebida, e até homicídios. Então, o que acontece é o seguinte: quando ele vai quando ele vai para a igreja e deixa de ir para certos lugares onde teoricamente, não só teoricamente, mas efetivamente se tem violência, aí ele está diminuindo a chance de sofrer algum tipo de violência, seja moral, física, psicológica, enfim, algum tipo de violência, até um atentado contra a sua vida. Ele está evitando, então ele diminui as probabilidades. Mas fora isso, a pessoa pode ser evangélica, pode estar dentro de uma igreja há décadas. Isso não significa que o divórcio nunca vai bater na porta dela. Isso não significa
que não vai acontecer, que não pode acontecer ou que não vai acontecer nenhuma tragédia na família dela. Eu mesmo conheço pastores de renome da minha cidade que aconteceram sucessivas tragédias na vida deles. Coisa grave. Já ouvi falar de pastor de denominação tal que o filho estava com AIDS. Aqui mesmo, na minha cidade. Divórcios a rodo, a perder de vista, de tantos que acontecem. No entanto, tem igrejas que são mais flexíveis com relação à questão do divórcio, outras são mais rígidas, não aceitam o divórcio, mas ele acaba batendo na porta de muitos lares, de muitas famílias, de muitos casais. Pessoas dentro de denominações evangélicas que os filhos vão para caminhos tortuosos, drogas e prostituição. Então, por que ter este pensamento enganoso de que, pelo fato de estar dentro de uma igreja evangélica, mesmo obedecendo em tudo, estamos livres, acobertados de todos os males? Não é bem assim. Isso não é verdade. Deus dá muitos livramentos, sim, isso é verdade, mas não estamos 100% imunes às atrocidades, às catástrofes, aos infortúnios e às dores da vida mesmo. 100% não. A gente pode diminuir as chances de acontecer algo pela nossa conduta, nosso comportamento, mas daí a zerar, ou seja, estarmos 100% imunes, isso não existe. É um grande engano que faz com que a pessoa caia numa armadilha, porque quando acontece algo desse tipo, algo de ruim, a pessoa meio que se decepciona com Deus. Se esquece que na Bíblia, Jó, ele adoeceu, ele teve lepra, ele perdeu os filhos, ele perdeu as filhas. O servo de Deus, Jó. O profeta Elias teve um período de depressão, que aliás é uma outra enfermidade que existe muito preconceito dentro das igrejas evangélicas, é um tabu. E muitos pastores falam que é demônio, a pessoa está com demônio. Se for assim, então o profeta Elias estava com demônio e teve um período de depressão. E o profeta Elias foi um homem extremamente usado por Deus, ao ponto dele dizer para cair fogo do céu, se Deus estivesse na vida dele, e caiu fogo por mais de uma vez e consumiu dezenas de soldados. No momento não me lembro ao certo quantos foram, mas soldados que estavam ali prontos para prendê-lo e até matá-lo, a mando de Jezabel.
Então, se os pastores de hoje em dia dizem que os fiéis que têm depressão estão com o demônio, então é a mesma coisa dizer que eles estão com o demônio. Enfim, são distorções que tem que ser, acredito que seria bom que fossem sanadas. Seria bom que fossem sanadas. É preciso abrir a mente um pouco mais, perceber que existem pessoas dentro das igrejas e das religiões, não só evangélicas, mas de outras também. Outras religiões, outras igrejas que não são evangélicas, que por mais que a pessoa seja fiel a Deus, ela vai ter processo de luta, de dificuldade. Não se sabe o que vem pela frente ao certo. Se é depressão, se é ansiedade no nível de alguma doença, fobia social, síndrome do pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia. Talvez perder vir à falência, coisas do tipo. Se estivéssemos imunes a isso por estar dentro, trancado dentro de uma igreja, eu não teria conhecimento de pessoas evangélicas que morreram de câncer, pessoas a quais aconteceram sucessivas tragédias de acidentes de carro nas suas famílias, acidentes gravíssimos, servos de renome, tem que parar um pouco para pensar. A pessoa quando vai para a igreja, ela fica imune, ela diminui a probabilidade de acontecer coisas ruins na vida dela em escala realmente muito grande. Pela fé, pela conduta, pelo comprometimento, pelo comportamento, pela obediência em si, em parte. Mas é importante que se diga que os livramentos que a pessoa recebe não chegam a 100%. Existem lutas travadas na vida do crente. Lutas travadas. Lutas terríveis. Batalhas espirituais. É preciso que se abra a mente e que se expanda a consciência, principalmente dentro de certas igrejas evangélicas, de que é normal adoecer, mesmo servindo a Deus, independente de qual seja a enfermidade. É normal passar dificuldade financeira. É normal o divórcio. É normal os filhos se desviarem. Que evangélico que assusta.
Não, fulano tá doente. Como que será que está a vida dele diante de Deus? Jó levava uma vida reta. No entanto, aconteceram coisas terríveis com ele. Perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu as filhas. Terminou leproso. Depois Deus devolveu tudo para ele. Se não me fala a memória, em dobro. Fora que Jesus passou maus bocados. Quando esteve aqui na terra. Que dirá os discípulos, antes e depois da morte e ressurreição de Cristo. Passaram coisas terríveis. E ainda existem evangélicos de hoje achando, se iludindo, que está protegido de tudo. Deus protege, sim. Mas isso não significa a ausência total de adversidade, de lutas. Deus permite que aconteça na nossa vida, porque elas vêm para nos ensinar algo, elas vêm para o nosso crescimento. E as lutas, as dificuldades, as adversidades vêm como um motor para nos colocar em movimento e não ficarmos estagnados, parados no mesmo lugar. Se não houvesse luta, você não iria à igreja, você não iria para o trabalho, você não estudaria, você nem levantaria da cama. Então temos essa roda que gira constantemente e que movimenta as coisas. O fato de sabermos que sempre tem algo a ser resolvido. Devemos aproveitar esse momento para nos conectar com Deus em adversidade, apesar das adversidades, né? E passarmos por essas adversidades, chegarmos do outro lado melhores, ou seja, evoluídos. A adversidade nos permite evoluir, crescer, amadurecer. Então vamos deixar essa ideia de que crente não pode ficar doente e que, enfim. Temos servos de Deus, temos pessoas de Deus, de outras igrejas que são famosas e que estão numa baita depressão. E são pessoas, como que eu vou dizer, que tem uma imagem muito positiva na mídia, uma imagem que soma e que agrega, que realmente
agrega. Pessoas que vieram para somar na vida dos outros, mas que estão enfrentando dificuldades. A luta vem para todos. Para todos. Eis que o Senhor faz nascer o sol sobre justos e injustos, e a chuva cair sobre bons e maus. Teremos o bem, mas teremos também as adversidades. É um ciclo. Passamos luta para alcançarmos a vitória. Depois da vitória passamos outra luta para alcançarmos outra vitória no patamar mais elevado. E assim vamos evoluindo. A todos a paz do Senhor, nosso Deus.